E vamos começar hoje pelo gráfico mensal do Bitcoin, porque hoje já é dia 29, ou seja, a gente vai ter o fechamento aqui dessa vela do gráfico mensal amanhã às 9 horas da noite. E para mim é um fechamento muito importante que a gente tem que acompanhar de perto, porque como eu tenho falado para vocês, a gente tem aqui um canal de projeção logarítmica do Bitcoin, a gente pode chamar também de gráfico arco-íris, e em outubro o Bitcoin rompeu o meio desse canal aqui, que é o 0,5 de Fibo, e sempre que o Bitcoin fez isso no passado, que ele fez mês passado aqui em outubro, como vocês podem ver nessa vela, sempre que o Bitcoin fez isso no passado, rompendo essa linha verde, o Bitcoin ele encontrou o topo desse canal e assim fez então a corrida final do ciclo de alta, mais uma vez encontrando o topo desse canal. Então é muito importante que a gente se mantenha acima dessa linha verde amanhã às 9 horas da noite, que atualmente está em torno de 56.900 mil dólares, e principalmente porque essa é uma resistência muito importante dentro de um ciclo de alta e a gente vinha testando ela há alguns meses, rompemos em outubro e novembro fechar, encontrar na verdade ela como suporte é algo muito positivo que vai confirmar esse rompimento aqui de outubro, porque é uma antiga resistência que agora se tornou um suporte. Então muita atenção amanhã, 9 horas da noite, para a gente ver o que vai acontecer. Mas vamos agora para o gráfico semanal, porque ontem também, às 9 horas da noite, a gente teve mais uma semana, mais uma vela no gráfico semanal se formando. Então agora a gente vai tirar aqui esse gráfico arco-íris e vai botar quem? O famoso suporte que a gente tem aqui das médias móveis de 21 períodos no gráfico semanal, que vocês sabem que para mim também é a mais importante dentro de um ciclo de alta, foi ela que acompanhou todo o movimento de 2013 e principalmente 2017, quando a gente teve um ciclo mais homogêneo no ciclo de 2017. E agora o que a gente viu na semana passada foi que o Bitcoin ele encontrou aqui, pode-se dizer, essa média móvel como suporte. Isso foi muito positivo. Como eu tinha falado para vocês, a gente tinha aqui a principal resistência para manutenção de um ciclo de alta entre 53 e 50 mil dólares, e o Bitcoin não chegou a tocar nessa linha, não chegou a tocar nessa média móvel, mas ele respeitou essa média móvel sim, que serviu como suporte. Isso foi muito positivo. Foi muito positivo também que a gente tenha tido uma semana assim, uma semana que chegou a bater 53 mil dólares aqui o Bitcoin, só que ontem, próximo à noite, a gente começou a ver um rally no Bitcoin. O Bitcoin chegou a fechar então a semana em 57 mil dólares, então foi muito positivo, porque significa que essa semana teve aqui essa pressão vendedora esboçando vir encontrar esse suporte, só que encontrou uma força compradora muito grande aqui, por isso que fica essa sombra. A minha expectativa para essa semana é que a gente tenha sim um movimento positivo, não essa semana especificamente, mas com certeza nas próximas semanas, que agora que o Bitcoin veio testar esse suporte, assim como ele fez em setembro, por exemplo, aqui em setembro foi um grande teste desse suporte, e depois olha o que o Bitcoin fez. Essa subida aqui, mais uma vez, ela representa aí 60%. Então agora o Bitcoin novamente vem encontrar esse suporte, veio testar esse suporte, e a gente pode ter uma subida muito similar, quem sabe jogando a gente aí para cima da all-time high. Então, em relação ao gráfico mensal e o gráfico semanal, é isso. Muito importante, interessante e positivo o que nós vimos na semana passada, e muita atenção amanhã no fechamento mensal às 9 horas da noite. Mas vamos continuar, porque agora eu trouxe alguns indicadores on-chain para vocês darem uma olhada, alguns indicadores on-chain que se encontram de uma forma muito positiva e em momentos muito interessantes. Aqui a gente tem o chamado Spent Output Profit Ratio. O que ele dá? Ele dá em relação aos bitcoins gastos pelos compradores de curto prazo, se eles estão no lucro ou no prejuízo. E sempre que a gente está abaixo dessa linha aqui preta, significa que os compradores de curto prazo, eles estão vendendo seus bitcoins no prejuízo, e sempre que está acima, significa que eles estão vendendo seus bitcoins no lucro. O que a gente teve recentemente é que os compradores de curto prazo, eles estão vendendo seus bitcoins no prejuízo. E dentro de um ciclo de alta, para manutenção de um ciclo de alta, um comportamento normal dessa razão é que a gente fique tendo vendas no lucro, porque o mercado está em bull market, o mercado ele apresenta em bull market uma pressão compradora, novos entrantes, uma euforia, muita demanda. Então é normal que a gente consiga se manter o quê? Vendendo bitcoins no lucro. E quando a gente tem algumas correções dentro de um ciclo de alta, o que também é normal, que a gente encontra um bounce aqui não muito distante, próximo ao zero em relação
aos bitcoins que estão sendo vendidos no lucro ou no prejuízo. Então vocês podem notar que aqui em setembro que a gente teve, em setembro o Bitcoin ele apresentou uma certa correção, porque agosto a gente teve um mês muito positivo, então setembro o Bitcoin corrigiu, como vocês sabem, e vocês viram que a gente se manteve aqui próximo ao zero em relação a lucro e prejuízo, então bitcoins vendidos ali mais ou menos no 0 a 0, só que aqui quando o Bitcoin esboçou fazer uma correção mais forte aqui em setembro, vocês notam que essa razão, ela veio aqui, alguns bitcoins começaram a ser vendidos no prejuízo, mas não muito distante, e em outubro a gente recuperou, porque obviamente o Bitcoin subiu, fez um rally em outubro muito forte, então essa razão voltou acima de 1, isso significa que os Bitcoins passaram a ser vendidos de novo no lucro. Então o que a gente tem para manutenção dentro de um ciclo de alta é que a gente veja um bounce mais ou menos, não muito distante dessa linha preta aqui, então a gente quer ver um bounce mais ou menos por agora, como foi em setembro. Então em setembro a gente estava aqui mais ou menos nesse nível que a gente está agora de Bitcoins sendo vendidos no prejuízo, e seria muito importante que esse indicador ele começasse a reagir assim como ele reagiu em setembro e nós víssemos então um bounce nessa região, que é um comportamento dentro de um ciclo de alta, porque se essa razão começa a cair muito, a gente vai entrar mais ou menos ali como a gente fez de junho, julho e até mesmo agosto desse ano, onde o Bitcoin ele corrigiu muito violentamente, 60 para 30 mil dólares, então essa razão veio aqui embaixo, muitos Bitcoins sendo vendidos no prejuízo, demora mais tempo para a absorção dessas mãos fracas aqui, desses Bitcoins sendo vendidos no prejuízo pelos compradores de curto prazo, demora, né, para quem? Para os compradores de longo prazo absorverem toda essa oferta aqui que os compradores de curto prazo estão vendendo no prejuízo. Por isso é importante que a gente consiga manter esse nível no máximo de realização de prejuízo dos compradores de curto prazo, porque essa é uma oferta aqui que possivelmente já está se esgotando. É uma oferta que a gente já está vendo uma pressão compradora, então é muito importante que a gente comece a ver um bounce dessa razão junto com o preço, obviamente. Uma coisa acompanha a outra. E tem um movimento similar aqui que a gente fez em setembro, então a gente está num nível muito interessante aqui, o mesmo nível que a gente estava em setembro em relação a essa razão, então isso pode significar sim que a gente começa a ver uma recuperação, porque a gente já esgotou essa oferta de compradores de curto prazo que estão realizando no prejuízo. Uma pessoa para realizar bitcoins no prejuízo hoje, com bitcoin, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em torno de 57 mil dólares, o bitcoin é acima de 57 mil dólares, então com certeza são pessoas que compraram há pouco tempo, são pessoas que chegaram agora no mercado, chegaram esse ano, porque nunca antes o Bitcoin, antes desse ano, chegou a esse nível de preço. Então realmente são compradores de curto prazo, como esse indicador aqui indica, mas principalmente são compradores de curto prazo que compraram acima de 57 mil dólares para estar realizando prejuízo. Então realmente são novatos, pessoas que chegaram agora no mercado e é muito importante que a gente veja um bounce aqui justamente para mostrar que essa oferta foi totalmente absorvida e a gente consiga agora alcançar patamares maiores de preço. Pausa rápida, se você tem interesse em negociar criptoativo, aqui no canal a gente está indicando a Crypto.com ou a Binance. A gente tem um link aqui na descrição com muitos descontos e benefícios para vocês. Na Crypto.com também tem vários outros benefícios. Eles têm um cartão de crédito em cripto que você não precisa fazer stake para estar pedindo o primeiro cartão deles com 1% de cashback. Então tem vários benefícios para vocês. Os links estão na descrição, ou a Crypto.com ou na Binance. As duas com desconto nas corretagens também. Então não dá mole, não perde tempo. Link aqui na descrição. Para o mercado futuro, nós indicamos a Prime XBT. Link aqui na descrição também, com muitos bônus para vocês.